Aleluia, paz do Senhor, amém? Glória a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor preparou para nós adorarmos e exaltarmos o nome dEle. Um dia para bendizer ao Senhor, glorificar o santo nome dEle. E que você possa aí já marcar seus amigos, seus parentes, para acompanhar esse culto ao Senhor, amém? Que você possa marcar as pessoas para ouvirem a palavra de Deus, porque o Senhor quer manifestar a presença dEle, o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então que você possa aí ser um canal de bênção na vida de alguém, amém? Nessa noite o Senhor tem algo para falar conosco, o Senhor tem algo para nos ministrar. Então que você possa abrir o seu coração, que você possa abrir a sua mente para o Senhor, amém? Eu queria ler uns salmos com vocês, lá em Salmos 34. Salmos 34, verso 8, que diz assim: Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos ler de novo. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Queridos, aqui está dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. Como a gente pode saber se o Senhor é bom ou não? Provando da presença dEle, provando daquilo que Ele tem para nós. A gente sabe se uma comida é ruim se a gente prova ela. Muitas vezes eu já ouvi, eu falei, não gosto daquilo, não gosto daquilo. Eu ouvi a pessoa dizer assim para mim: você já provou? Já comeu para saber se é bom ou não? Então a gente só sabe o sabor de algo, a gente só sabe quanto é que tem a dimensão de se aquilo é bom ou não é, provando. Então na palavra vai dizer assim: olha, provai e vede que o Senhor é bom. Então aqui já é uma afirmação: se você provar, é bom. O Senhor é aquele que você prova e não degusta e fala assim: não gostei. O Senhor não tem isso. Você prova de Deus e você vai saber que Ele é bom. Então que você possa todos os dias provar da bondade de Deus, provar daquilo que Ele tem para você, provar do propósito de Deus, provar das maravilhas de Deus, provar da presença de Deus, porque o Senhor tem o melhor para mim e para você, mas nós precisamos querer provar da presença dEle. Então que você escolha provar aí na sua casa da presença do Espírito Santo, da presença de Deus, que já é real aí, amém? Eu queria convidar você a orar para nós louvarmos ao Senhor, ouvir a palavra dEle, para nós entregarmos o nosso culto a Ele, amém? Então feche seus olhos para nós orarmos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graça por sua bondade, Deus, pela sua misericórdia. Pai, nós queremos provar e ver o quanto o Senhor é bom. Nós queremos provar e ver, Jesus, da tua bondade, da tua misericórdia. Pai, toca os nossos corações, toca os corações dos teus filhos, Pai, que eles possam sentir a presença do Senhor, a real presença do Senhor, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha tocar os nossos corações, que o Senhor venha falar conosco, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos Te exaltar, bendizer o Teu santo nome. Nós queremos nessa noite entregar um perfeito louvor ao Senhor, Pai. Que nós possamos ser achados em meio ao Senhor, em meio ao Teu coração, Pai. Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar a cada vida, que a Tua presença seja real nos lares, que o Senhor possa manifestar a Tua glória, se quebrantar ouvindo a Tua voz, Pai, mas que acima de todas as coisas nós possamos saber, Pai, que nós vamos provar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua presença, no nome de Jesus, Pai, nós Te adoramos, Jesus, aleluia. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono,
e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nós declaramos que seja a honra a ti, Jesus. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus é o Senhor Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declara o Senhor é o que está sentado. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, Seja o domínio seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declara o que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro Santo e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória e todo o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
Senhor poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Jesus. Nossa alma anseia o Senhor, Pai. Nossa alma anseia a ti, Jesus. E Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem clamado por ti. Mas meu coração tem clamado, Jesus. Mas meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, oh Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado, Jesus. Mas meu coração tem chorado por ti. Mas meu coração tem clamado por ti. E eu não trouxe nada pra mesa, e eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe, e eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti,
Jesus, eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede. Amém. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor para todos vocês que estão nos assistindo aí nessa noite. Nós acabamos de louvar que nós temos sede e fome da presença do Senhor. Então, que nessa noite você possa ser alimentado através da palavra, daquilo que Deus ele tem para falar comigo e com você. Que você, nessa noite, depois desse culto, você possa se sentir cheio da presença do Senhor. Que você possa sentir a presença do Senhor aí nessa casa, com a sua família, e que vocês possam ser cheios dele. Amém? O Senhor tem algo para falar conosco nessa noite. O Senhor ele tem algo para liberar sobre as nossas vidas, e nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, os nossos ouvidos abertos. Amém? E eu quero orar com você aí nesse momento. Gostaria que você fechasse seus olhos. Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, desde já, Senhor, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço nessa noite, Deus, pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pela revelação, Senhor. Te agradeço, Pai, porque o Senhor sempre tem algo novo para nós. O Senhor sempre renova as nossas forças. O Senhor sempre renova a nossa fé. Pai, nessa noite não vai ser diferente, Senhor. Eu creio, Deus, que grandes coisas o Senhor vai fazer, Pai. Não através de mim, mas através, Pai, da Tua palavra. Que então, Senhor, o Senhor possa entrar sobre a vida de cada um, sobre o coração de cada um, sobre cada família, sobre cada lar, Pai. E que em nome de Jesus, o agir do Teu Espírito Santo possa manifestar, Pai, sobre a vida e o coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vai ter um fundinho aqui? Tá. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá comigo, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Na verdade, faz alguns dias já que o Senhor ele tinha falado comigo através dessa palavra. E cada vez que eu fui tentando mais entender aquilo que Deus estava falando, Deus ele começou a falar novas coisas. E eu fiquei até em casa, assim, minhas pernas mole, com meu corpo até mole, assim, com a revelação de Deus. Não sei se você vai conseguir entender tudo aquilo que... da forma que eu entendi, mas eu espero que essa palavra, ela traga esperança, que ela traga fé para o seu coração, assim como ela trouxe para o meu também. Então, a gente vai ler lá em Gênesis, capítulo 12, o versículo 1 ao 7. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão
atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Até aqui. Então, acredito que todos vocês, né, ou a grande maioria, já ouviu falar sobre Abraão. Abraão, ele é chamado pai da fé, porque Abraão, ele era totalmente obediente à voz do Senhor. E ele cria em situações que aos nossos olhos, hoje, e aos olhos do povo naquela época, parecia ser impossível. Mas Abraão, ele sempre creu. Então, por isso, ele foi chamado pai da fé. E a Bíblia relata que, desde que o Senhor havia falado com Noé, Deus ele não falava mais diretamente com ninguém. Até o dia que ele chamou Abraão e ele fez algumas promessas para Abraão. Ele falou: Abraão, sai aí da sua terra, aí do meio dos seus parentes, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou abençoar os que te abençoarem e eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você olhando assim, você diz que é uma promessa maravilhosa, né? Imagina Deus falando para você: vou fazer de você uma grande nação. Você vai ser abençoado. Todo mundo que te abençoar vai ser abençoado. Imagine Deus falando isso para você. A promessa, ela parecia ótima. Mas a gente precisa observar algumas coisas importantes aqui na história de Abraão. A gente leu aqui que quando o Senhor falou com Abraão ele tinha 75 anos. Abraão já não era mais uma pessoa tão jovem, né? Ele já não era mais um jovenzinho, ele já não era mais um mocinho. Ele e a mulher dele, eles ainda não tinham filhos, apesar daquela idade. Mas o que o Senhor falou para ele? Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Então, olha, você olhando assim, você diz: nossa, mas ele nem tinha filhos, Deus ia fazer dele uma grande nação, como assim? Mas, continuando, o Senhor fala para ele: eu vou te abençoar, mas sai aí do meio dos seus parentes, deixa aí as pessoas que você gosta e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, imagine Abraão tendo que sair do conforto do lugar onde que ele já estava. Imagina Abraão com todas as coisas que ele tinha, porque a Bíblia diz que ele tinha criados, ele tinha bois, ele tinha muita coisa. Então, imagine Abraão saindo com tudo isso para ir para um lugar que ele nem sabia onde que era, peregrinar com todo aquele povo, não era algo fácil de se fazer. E não sei se você conseguiu prestar atenção, mas o Senhor, ele diz: Abraão, eu vou te mostrar, vai para a terra que eu vou te mostrar. E depois ele fala: eu vou dar a sua descendência. Ou seja, Abraão, sai daí da terra, vai para o lugar que eu estou te mostrando. Quando você chegar lá, vai ter outro povo morando lá. Você vai percorrer, você vai morar em tendas, você vai ser peregrino nessa terra. E eu vou dar ela a sua descendência. Ela vai pertencer de fato à sua descendência. Então Abraão, ele pegou lá tudo que ele tinha e ele foi. Só que Abraão, ele pegou também aquilo que ele tinha de mais importante, que era a fé dele. E ele foi lá para o lugar, para a terra que Deus havia mostrado para ele. E ele chegando lá na terra, adivinha o que ele encontrou? Gente morando lá. Ele encontrou lá os cananeus. E você sabe que ele não fez nada. Ele não tentou expulsar aquele povo de lá. Abraão simplesmente, ele foi, fez um altar ao Senhor e ele montou um acampamento. Foi isso que Abraão fez. Aqui a Bíblia fala que ele tinha muitas coisas. Abraão, ele era um homem rico, acredito. Então Abraão, ele poderia, se ele quisesse, comprar pessoas, montar um exército para tomar a terra. Afinal, Deus já tinha falado que a terra ia ser dele e da descendência dele. Ou então ele comprar aquela terra para ele. Ele tinha dinheiro para isso. Mas Abraão, ele não fez nada, porque ele esperava no Senhor.
O Senhor havia feito uma promessa para ele. E ele esperava no Senhor o cumprimento daquela promessa. Ele não utilizou a força do braço dele. Ele não utilizou os bens materiais dele, porque a confiança dele estava no Senhor. E aí a gente vai ver, né, mais lá pra frente, você vai ver aí na história de Abraão. Eu não vou ler tudo, porque a história dele é bem grande. Mas Abraão foi passando o tempo e ele não tinha filhos. Então, a mulher dele, Sarai, na época, né? Porque Deus, ele muda o nome tanto de Abraão como de Sara, né? De Sarai para Sara. Ela pega a serva dela, Agar, e pede que Abraão tenha um filho lá com ela. Deixa Abraão ter um filho com ela. E esse filho nasce e ele coloca o nome da criança de Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. Só que aí o tempo passou. E sabe o que aconteceu? Os cananeus continuaram lá na terra que era de Abraão. Eles não foram embora. E aí passou mais um tempo e Sara, ela morreu. E Abraão, ele pede para o servo dele ir lá nos parentes dele e fazer procurar uma esposa para o filho dele, para Isaac. Só que calma aí, eu pulei uma partinha aqui. Antes disso, depois que Ismael nasce, que passa um tempo, Deus, ele decide abrir a madre de Sara, e Sara, ela fica grávida, e ela dá à luz a Isaac. E aí sim, Isaac é o filho da promessa. E depois de passado algum tempo, Sara, ela morre. E Abraão ainda continua lá na terra, como peregrino, e os cananeus também morando lá na terra. E aí passa mais um tempo, e Sara já tinha morrido, e passa mais um tempo, daí sim, o servo de Abraão vai lá na terra, volta lá nos parentes, e faz um casamento, né? Arruma uma esposa para Isaac, lá na terra, que é a esposa Rebeca, e Isaac, ele se casa com Rebeca. E passado mais algum tempo, o que acontece? Abraão também morre. E aí você pode pensar, nossa, Abraão morreu lá na terra, sendo peregrino, na terra que era dele e da descendência dele. Sim, ele morreu lá naquela terra sendo um peregrino. Mas lá em Gênesis 25 diz que Abraão, ele morreu em boa velhice. E acredito que Abraão, ele não morreu frustrado. Porque Abraão, ele esperava no Senhor algo muito mais excelente. Os olhos de Abraão não estavam naquela terra. Ele aguardava algo muito maior, muito melhor da parte do Senhor. E aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, o versículo 8. Hebreus 11, versículo 8, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Vou ler esse versículo 10 de novo. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, depois que eu li esse versículo aqui, eu entendi por que Abraão, ele não morreu frustrado. Abraão, ele esperava algo muito maior no Senhor. Os olhos dele não estavam naquela terra. Eu acho que para Abraão era muito bom pisar lá na terra que Deus falou que era dele, que era da descendência dele. Mas melhor ainda era receber do Senhor a recompensa para aqueles que nele esperam. Abraão sabia que esperar no Senhor não ia ser em vão. Ia ter uma recompensa. E a recompensa era muito maior do que os olhos dele estavam enxergando. Os olhos dele estavam enxergando uma terra, mas Deus, ele tinha muito mais para Abraão. Deus tinha uma promessa de um futuro muito maior para Abraão. Então aquela terra, aos olhos de Abraão, ela era pequena, perto daquilo que Deus tinha para ele.
E é assim que nós temos que crer que Deus ele tem muito mais do que aquilo que nós estamos enxergando. Às vezes os nossos olhos eles só conseguem enxergar, às vezes não conseguem enxergar as coisas boas que são por vir. Só que da mesma forma que Deus ele tinha um futuro excelente para Abraão, ele tem um futuro excelente para mim e para você também. E aí Abraão morre. Só que nós vemos através da vida de Abraão que Abraão ele não estava apegado a coisas terrenas, ele não estava apegado a homens, ele estava apegado na promessa que o Senhor havia feito para ele. E nós, no que nós temos nos apegado? Será que nós temos nos apegado a homens? E quando eu falo homens, eu não estou falando homem, eu falo homem e mulher, pessoas. Será que nós temos nos apegados a pessoas? Quando nós colocamos nossa total confiança em pessoas, quando nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas, nós nos decepcionamos. Porque as pessoas são decepcionantes, nós não somos perfeitos, né? Eu tenho certeza que você já deve ter se decepcionado com alguém, ou alguém já te decepcionou, eu tenho certeza disso, né? Porque nós somos assim, nós somos falhos, o homem é falho. Então, quando nós colocamos nossa expectativa nas pessoas, nossa confiança nas pessoas, nossa total confiança, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar. Eu já fui decepcionada várias vezes e tenho certeza que eu também já decepcionei muitas pessoas por aí. Eu já decepcionei os meus pais. Eu lembro uma vez que eu aprontei uma coisa na escola e eu levei uma surra daquelas. E eu apanhei do meu pai e da minha mãe, não foi só de um não, foi dos dois. Mas o pior de tudo, o que me marcou, que eu lembro até hoje, não foi nem a surra, mas foi ver meu pai chorar e meu pai falar que ele estava decepcionado comigo, porque até então eu nunca tinha aprontado nada. E aquele dia me marcou, eu vi meu pai chorando e falando que eu tinha decepcionado ele. Então, se eu decepcionei os meus pais, você acha que eu não estou suscetível a decepcionar outras pessoas? Nós estamos, porque nós não somos perfeitos, infelizmente. Mas aonde que está a nossa confiança? Aonde nós temos fundamentado as nossas vidas? Nós não podemos fundamentar as nossas vidas em pessoas. O salmista Davi, ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Eu, porém, confiarei no Senhor. Ele também diz em outros salmos: o Senhor é a minha torre alta, nele eu não serei abalado. Então, quando a gente confia no Senhor, a gente não é abalado, né? Às vezes a gente pode passar por situações, amigos podem nos trair, relacionamentos podem acabar. E quando eu digo relacionamento, eu não estou falando um casamento, estou falando uma amizade, estou falando talvez até uma relação de trabalho, um trabalho que você goste muito, né? Isso pode acabar. As pessoas hoje em dia, elas quebram aliança muito facilmente. E você pode acabar se decepcionando, mas quando você confia no Senhor, quando você fundamenta a sua vida no Senhor, você não se frustra. E a gente vê aqui também que Abraão, ele não estava apegado a isso, ele não estava apegado a pessoas. Ele sabia quem tinha feito uma promessa para ele. A promessa não foi um homem que fez, não foi um homem que falou: Abraão, sai aí da sua terra, deixa aí a sua parentela e vai para a terra de Canaã. Não foi. Foi Deus que falou. E Deus, ele não mente, ele não é filho do homem para que minta. Então, o Senhor, quando ele fala, ele cumpre. E foi nisso que Abraão se apegou. Ele não se apegou a homens, ele não se apegou a coisas materiais. Eu imagino, né, que também não era fácil para Abraão sair daquela terra com todo aquele povo, com tudo aquilo que ele tinha, ir para um lugar distante, porque aonde Abraão morava até a terra era longe. Mas Abraão, ele não ficou preocupado com os bens materiais dele. Ele tinha sim muitas coisas, mas ele não ficou preocupado com isso. E quem se muda sabe do jeito que é. Eu já me mudei várias vezes, já morei em um monte de casa. E toda vez que a gente muda, a gente sempre perde algo na mudança. A gente nunca encontra mais alguma coisa. É a porta do guarda-roupa que cai, o guarda-roupa fica mole. Então, se mudar é assim. E Abraão, ele ia ser peregrino. Então imagine, ele não sabia o perigo que ele ia encontrar no caminho. Ele estava correndo um risco, mas ele não colocou os olhos dele
nos bens materiais. Ele não estava preocupado se ele ia perder alguma coisa. Ele estava preocupado com aquilo que ele ia ganhar de recompensa por esperar no Senhor. E nós, será que nós temos nos apegado a bens materiais? Abraão, ele era rico e não estava. E nós que talvez nem sejamos ricos ainda, né? Mas um dia seremos, em nome de Jesus. Eu quero, né? Se você não quer, amém. Mas eu quero ser rico em nome de Jesus. Mas Abraão não estava apegado e a gente às vezes fica apegado a coisas materiais. É muito bom ter coisas boas. Quem não quer? Eu, por exemplo, amo fazer uma comprinha e meu marido sabe disso. Adoro fazer uma compra, nossa. Mas e se a gente não tiver? E se você não tiver o dinheiro que você precisa? E se Deus não abrir a porta de emprego que você tanto quer? E se Deus não der o carro que você tanto quer? Aonde vai estar o seu coração? E se a crise chegar como ela chegou para muitos? Aonde vai estar o seu coração? Eu queria que você abrisse comigo lá em Abacuque 3. Abacuque 3, versículo 17. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você consegue se alegrar, exultar no Senhor, mesmo que não esteja acontecendo aquilo que você quer? Mesmo que as coisas não estejam saindo do jeito que você queria, você consegue se alegrar, se exultar no Senhor? As coisas aqui terrenas, elas são passageiras. As coisas materiais, elas são passageiras porque é algo perecível. Mas a promessa do Senhor para você, para sua vida, para sua família, ela não é perecível, ela não muda. E ela não passa antes que o Senhor a cumpra. A terra vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, se Deus ele te prometeu, se Deus ele tem uma promessa de um futuro glorioso para você, assim como ele tinha para Abraão, vai se cumprir. A promessa do Senhor ela não passa. Aqui é tudo transitório. Essa terra aqui ela é transitória, mas a promessa do Senhor ela não é transitória. Então, mesmo se não estiver acontecendo aquilo que o seu coração queria, saiba exultar no Senhor, saiba se alegrar no Senhor, o Deus da sua salvação. Amém? Ainda que você não esteja vendo, a promessa do Senhor, ela já é uma realidade. Só que até lá vai ter processos. Infelizmente, eu e você, nós não estamos imunes aos processos. Infelizmente, a gente ainda, se você ainda não passou nenhum processo, você ainda vai passar. Porque os processos, ele faz parte da vida de todo mundo. Aquele povo, né? Depois de... Você vai ver aqui em Gênesis, no comecinho, que Deus fala o quê? Que a terra era de Abraão e da descendência dele. Só que depois de Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio José. Muitas coisas aconteceram. Anos passaram. José, ele foi vendido pelos irmãos dele. Depois ele foi preso injustamente por causa da mulher de Potifar. E aí passam anos e Moisés é colocado num cesto, num rio ainda bebê. Depois Moisés cresce e ele tem que fugir. E aí Deus aparece para ele e Deus fala que vai usar a vida de Moisés. E aí Moisés vai lá pro Egito. E aí acontece lá as 10 pragas. E aí Deus vai lá, tira o povo do Egito, manda eles pro deserto, como vocês já conhecem. Toda aquela história. Então, houveram vários processos. E se você for ver, o processo de Moisés foi um dos mais difíceis. Imagine Moisés no deserto com todo aquele povo. Um
povo que não era fácil. Às vezes a gente aqui, convivendo com as pessoas, a gente já quer fugir. Às vezes a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, quer dar um tempo de todo mundo. Imagine Moisés no deserto com aquele povo, não podendo dar tempo de ninguém, não podendo ir para lugar nenhum, não podendo se esconder de ninguém. É aquele povo difícil de lidar. O processo de Moisés foi muito difícil. O processo de José também. O processo de Abraão também. Então todo mundo passou por um processo. E nós podemos fugir dos processos? Não. Nós não podemos fugir dos processos. Não tem como. Só que os processos é Deus. É Deus trabalhando em nossas vidas. Em áreas difíceis das nossas vidas. Lá em Romanos 8:35 diz: o que nos separará do amor de Cristo? A angústia, a tribulação, a perseguição, a fome, a nudez. Todos nós estamos suscetíveis a passar por algum desses processos, ou então vários deles. Mas os processos, eles também são transitórios. Os processos, eles também vêm, mas eles passam. Um dia eles acabam. Só que nós temos que manter os nossos olhos no Senhor. A gente pode vencer os processos, mas se nós mantermos os nossos olhos no Senhor, se nós mantermos os nossos olhos na promessa dEle. Jó, ele também passou por um processo difícil, um processo doloroso. E Jó, ele ficava questionando a Deus, ele queria respostas. E sabe o que Deus fez? Nada. Deus ficou em silêncio. Deus só falou quando Ele quis falar. Por quê? Porque quem somos nós para questionarmos a Deus? Quem somos nós para questionarmos os processos que nós passamos? Deus, Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer. Eu imagino que talvez nem tudo que Abraão tenha passado, ele queria que fosse daquele jeito. Só que Abraão, ele não questionava Deus. Ele se submetia à vontade de Deus, seja ela qual fosse. Tanto que Deus fala: Abraão, pega o seu filho e sacrifica. E Abraão, ele iria fazer. Por quê? Porque ele se submetia à vontade de Deus. E nós precisamos nos submeter à vontade de Deus aqui na terra, para a gente viver a realidade dos céus. Não tem como nós vivermos a realidade dos céus se aqui na terra nós não sabemos nos submeter a Ele. É impossível. Então Abraão, ele se submetia a Deus porque ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia qual que era a promessa do Senhor sobre a vida dele. Abraão, tem um futuro para você, um futuro glorioso. Então Abraão, ele cria nessa promessa. E ele se submetia à vontade do Senhor. Amém? E a gente vai ver lá em Gênesis, lá em Êxodo, que todos que saíram do Egito receberam uma promessa. Abre lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Diz assim: por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então todos aqueles que saíram do Egito, eles receberam a promessa de que a terra ia ser deles. Então até as crianças haviam recebido essa promessa. Só que eles iam ter que passar por esse processo de sair do Egito, ir para o deserto, do deserto atravessar o Jordão e do Jordão conquistar a terra prometida. Só que todos conseguiram? Não, nem todo mundo conseguiu. Mas eles não conseguiram um por causa do outro? Não, eles não conseguiram por causa deles mesmos, por causa das escolhas deles. Às vezes a gente tem mania de querer colocar a culpa nos outros por causa da colheita que nós
estamos tendo, né? Ai, não quero mais por causa de fulano. Ai, não vai dar certo por causa de ciclano. Ai, vou sair por causa daquilo isso, por causa daquela outra pessoa. A gente gosta de culpar as pessoas pelas nossas colheitas. E às vezes se a colheita está sendo ruim, é por sua causa. Se a colheita está sendo boa, também é por sua causa. Então nós temos as nossas escolhas. E a escolha daquele povo foi ser desobediente, foi ser rebelde. Foi isso que tiraram eles da terra, a falta de fé. Então eles não entraram na terra por causa deles mesmos. Eles não entraram na terra por causa das escolhas deles. Eles passaram pelo processo do deserto, mas eles foram reprovados. E o Senhor, Ele sempre vai nos testar. E quando o Senhor nos testa, qual que é a sua resposta? O Senhor, Ele sempre vai nos testar, porque eu não sei se você sabe disso, mas a gente vai passar muito mais tempo lá na eternidade do que aqui na terra. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, o Senhor, Ele sempre vai nos provar. Ele sempre vai nos provar quanto a nossa obediência, quanto o nosso amor, quanto a nossa fé. E o Senhor provou aquele povo, assim como Ele provou muitos outros na Bíblia. Alguns foram aprovados, outros foram reprovados. E quando o Senhor nos testa, qual é a resposta que nós damos? Será que se o Senhor nos testar hoje, será que nós vamos ser aprovados ou será que nós vamos ser reprovados? Porque a vida aqui na terra ela é como um teste mesmo. O Senhor sempre vai nos testar. E aquele povo lá no deserto, rumo à promessa, rumo à terra prometida, eles viviam a curto prazo, eles não pensavam no depois. Abraão não. Abraão, ele tinha os olhos dele na perspectiva da eternidade. Ele não olhava só para aquela terra, aquilo que ele estava enxergando. Ele via além. Mas aquele povo no deserto não. Eles viviam, sabe aquela frase, o aqui e o agora? Aquele povo vivia assim. Moisés, agora nós estamos com fome, Moisés. Cadê a comida? Moisés, agora a gente está com sede. Cadê a água? Eles tinham uma visão totalmente terrena da promessa. E aí, nós aprendemos o que com isso? Nós temos que ser como Abraão. Ter a perspectiva da eternidade. Por quê? Porque aqui essa terra ela vai passar. Mas só que tudo aquilo que nós fazemos aqui gera algo na eternidade. Tudo aquilo que nós fazemos aqui traz consequências para a eternidade. Né? Sobre a perspectiva da eternidade, as coisas mudam. A gente começa a valorizar mais as pessoas, os relacionamentos. A gente tenta viver de uma forma mais sábia. Por quê? Porque a vida aqui, ela nos dá a opção. Aqui você pode escolher com quem você vai casar, você pode escolher o que você quer comer, você pode escolher aonde você vai trabalhar. Mas a eternidade, ela só nos dá duas opções. Ou é céu, ou é inferno. Então a gente precisa pedir para o Senhor, para nós termos essa perspectiva, a perspectiva da eternidade. Pedir para o Senhor nos ajudar a ter um coração sábio. Pode não ser fácil, porque nós estamos aqui, então é muito mais fácil olhar aqui, olhar como as coisas, né, aqui na terra são, querer, desejar as coisas aqui da terra. Mas nós precisamos pedir para o Senhor nos dar sabedoria, pedir para o Senhor nos ajudar a olhar na perspectiva da eternidade e aguardar nele a promessa. Nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar a entender a realidade dos céus. Abraão, ele entendia essa realidade. Ele entendia. Ele passou por dificuldades? Com certeza. Se você for ver lá, ler a história dele toda, você vai ver que ele entrou em guerra com a Giló, que era o sobrinho dele. Teve uma época lá de fome que ele teve que ir para o Egito. Abraão, ele passou dificuldades. Não foi assim fácil não. Ele passou por dificuldades. Só que Abraão, ele acreditava na realidade dos céus. Ele entendia a realidade dos céus.
E a gente pode ver isso lá em João 8, versículo 56. A vida de Abraão estava fundamentada em Jesus. A alegria de Abraão estava fundamentada em Jesus. Aqui em João 8, versículo 56, diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Isso aqui foi o próprio Jesus que disse. Jesus disse: Abraão, o pai de vocês, se alegrou porque ele viu o meu dia, o dia do próprio Senhor Jesus. E aí, se você for ver Abraão, ele se alegrou lá em Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão sacrificar o filho dele, Isaque. E Abraão, quando ele está indo lá com Isaque, Isaque diz: pai, mas aonde está o cordeiro? E Abraão responde: Deus há de providenciar para si um cordeiro. Então lá nessa passagem é uma profecia messiânica, onde Abraão ele prevê que Deus ele providenciaria o cordeiro imaculado, o cordeiro sem mancha, que ia redimir muitos de seus pecados e que faria a nova aliança de Deus com os homens. Então Abraão ele se alegrou nisso. Ele se alegrou em Jesus, na pessoa de Jesus. Abraão fundamentou a vida dele nisso. Porque Abraão, ele entendia a realidade dos céus. Abraão, ele não vivia por aquilo que ele estava enxergando. Ele vivia e ele entendia a realidade dos céus. Hoje, talvez, os nossos olhos podem estar vendo coisas totalmente aversas. Coisas que ferem a nossa alma, que ferem o nosso coração. Quantos estão vendo aí pessoas doentes, pessoas em uma cama de hospital? Quantos estão aí com o diagnóstico do médico irreversível? Quantos estão aí com o casamento destruído e os nossos olhos podem estar enxergando essas coisas? Só que nós precisamos colocar os nossos olhos naquilo que está além disso. Nós precisamos colocar os nossos olhos na promessa. Deus, ele tem um futuro para mim e para você. Deus, ele tem um futuro glorioso. Da mesma forma que ele fez a promessa para Abraão, ele fez a promessa para nós. Eu queria que você abrisse lá em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 7. Gálatas 3, versículo 7, diz assim: Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão, homem de fé. Então, essa promessa era para Abraão e para a descendência dele. E aqueles que creram, assim como Abraão creu, alcançou a promessa. Então, se nós também, como filhos de Abraão na fé, se nós crermos assim como Abraão, nós também vamos receber. Só que nós precisamos crer. Como que está a sua fé? Como que está a sua fé em Jesus? Como que está a sua fé nas promessas do Senhor sobre a sua vida? Você tem tido fé o suficiente? A Bíblia fala que mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, se você crer, será feito. Mas como que está a sua fé? Às vezes nós estamos indo na igreja, às vezes nós falamos que nós cremos, mas será que de fato dentro do nosso coração nós temos fé?
Será que nós acreditamos? Será que nós acreditamos no futuro que não é aqui, no futuro que é muito além do que aquilo que nós estamos enxergando hoje? Abraão, ele tinha os olhos dele na realidade dos céus, e os nossos olhos estão aonde? Será que nossos olhos estão na realidade terrena? Ou será que os nossos olhos estão nessa realidade dos céus também? Abraão, ele tinha a alegria dele completa em Jesus, naquilo que Jesus ia fazer por ele, que era muito além de possuir uma terra em Canaã. E nós, às vezes, nós queremos fazer de tudo para nós sermos felizes. Nós queremos um monte de coisa. E quando a gente recebe, a gente daqui a pouco já quer outra, a gente já quer outra coisa nova, e assim vai. Por quê? Porque nós nunca nos contentamos com aquilo que nós temos. Porque nós não somos aqui, nós não fomos feitos para aqui, nós somos feitos para a eternidade. Então tudo aquilo que é terreno nunca vai nos satisfazer totalmente. Nunca vai satisfazer totalmente o nosso coração, porque nós não somos daqui. Então não adianta a gente querer fazer inúmeras coisas, não adianta nós queremos ser inúmeras coisas, se nós não entendermos que há muito além do que uma terra, que há muito além do que o plano terreno. Enquanto nós não entendemos isso, nós nunca vamos estar totalmente satisfeitos. E nós vamos sempre nos frustrar, porque nada vai ser suficiente. Agora, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a promessa, porque olhar lá para Gênesis e falar assim, Deus prometeu uma terra para Abraão, amém, Deus, ele prometeu uma terra, e a descendência de Abraão foi e conquistou a terra, aqueles que creram, conquistaram. Só que Deus, ele tinha muito mais, o plano era muito maior, e Abraão, ele tinha a visão completa desse plano. Por isso que Abraão, porque ele tinha a visão completa da promessa. E a visão completa da promessa não era algo terreno, era algo muito melhor, muito mais excelente. E é assim que nós devemos enxergar. Aqui na terra nós podemos sofrer, nós podemos nos angustiar, nós podemos ter medo. Mas só que Deus, ele está preparando um lugar para mim e para você, onde lá não vai ter nada disso. Lá não vai entrar nada terreno. Lá até o nosso corpo ele vai ser transformado. Então é nisso que o nosso coração tem que estar, é nisso que o nosso coração tem que ansiar. Você anseia por isso. Você tem esse desejo dentro do seu coração. Você anseia que você e a sua família alcancem essa promessa. A promessa de um futuro glorioso. Só que esse futuro não é aqui. A gente quer viver coisas boas aqui. E eu entendo você. Só que se você não viver, e se o momento não for bom, você ainda assim vai manter os seus olhos naquele futuro que Deus prometeu para Abraão e para a descendência dele. Você vai manter os olhos naquele futuro que Abraão manteve os olhos dele. Tira os seus olhos daqui. Tira os seus olhos do problema. Coloque os seus olhos em Jesus, porque Jesus, ele pode fazer muito mais do que te dar um carro, do que te dar uma casa. Jesus pode fazer muito mais. Jesus pode fazer muito mais. E a Bíblia diz que ele já estava preparando este lugar para mim e para você. Então a promessa, ela já é uma realidade. A promessa, ela já é uma realidade. Só que você crê dessa forma. Quem creu um dia atravessou o Jordão e conquistou a terra. Então, se eu e você, nós crermos, nós também vamos atravessar o nosso Jordão e nós vamos entrar naquele lugar preparado para nós. Só que eu e você, nós precisamos crer. Crer, mesmo contra as circunstâncias. Precisamos ansiar isso dentro do nosso coração. A Bíblia diz que se nós não formos que nem uma criança, se nós não formos igual a uma criança, nós precisaríamos ser que nem uma criança para entrar no reino dos céus. E pode ver que uma criança, quando está chegando o aniversário dela, ela... Mãe, já chegou o meu aniversário? Mãe, falta quantos dias para o meu aniversário?
Ela fica ansiosamente esperando aquele dia e ela espera para ela abrir os presentes. Nossa, é o momento que ela mais queria. Então nós precisamos ser como crianças, ansiar o reino dos céus, ansiar essa realidade do reino dos céus, porque ele não está longe, ele está próximo. Só que você anseia por isso. Isso arde aí dentro do seu coração. Isso precisa arder dentro de nós. Se isso não arde dentro de você, é sinal que você não entendeu a promessa que foi feita. Então pede para o Senhor abrir os seus olhos espirituais. Pede para o Senhor te ajudar a se submeter à vontade dEle aqui, para que você possa viver essa realidade. Pede para o Senhor te ajudar a tirar os olhos de tudo aquilo que é transitório, de tudo aquilo que vai passar. Tira os seus olhos dos homens. Tira os seus olhos daquilo que o homem promete, porque às vezes o homem não vai cumprir. Mas o Senhor, sim, Ele cumpre. O Senhor cumpre aquilo que Ele promete. E eu tenho certeza que Deus, Ele te fez muitas promessas. E principalmente a promessa de um futuro glorioso, porque ela é para todos. Ela foi para Abraão, mas ela é para todos. Só que você precisa crer assim como Abraão creu. Você precisa crer. Creia e será feito. Creia e será feito. E aí você vai viver essa promessa. Você vai para esse lugar que o Senhor já preparou. Que o Senhor preparou para mim e para você. E nesse lugar você não vai precisar levar bagagem. Você não vai precisar levar nada. Toda a preocupação dessa vida, ela vai ficar aqui, ela vai ficar para trás. Lá não vai ter choro. Jesus vai enxugar as suas lágrimas. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. O choro é só para essa vida. Promessas são para eternidades, mas o choro é só para essa vida. Lá não vai ter nada disso. Lá vai ter a recompensa para aqueles que esperam no Senhor. Você vai ser recompensado por esperar no Senhor. Lá você vai encontrar com os fiéis. Lá você vai ver o Senhor face a face. Lá não vai ser minutinhos, vai ser todo o tempo. Então, anseia por isso. Anseia por este futuro. Anseia por essa promessa que o Senhor tem para você. Essa promessa que o Senhor tem para você, que Ele tem para sua casa. Não importa aquilo que os seus olhos estão vendo hoje. Tira os seus olhos daqui. Tira os seus olhos da terra. E coloque os seus olhos na promessa que o Senhor tem para você. Porque a promessa é muito além daquilo que nós imaginamos. A promessa é muito além. É muito além. Então creia. Creia nisso. Creia nas verdades do Senhor. Deus, Ele tem um futuro para você, um futuro glorioso, mas esse futuro ele não é aqui. Amém? Mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos pedir para o Senhor, se te falta fé, que Ele possa acrescentar fé sobre a sua vida. Que Ele possa acrescentar sobre a sua vida, para que você possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para você aqui nessa terra. Mas que você, além de tudo,
você possa ter esse anseio dentro do seu coração. Que o Senhor possa revestir você nessa noite, que Ele possa te dar forças para você passar por tudo aquilo que você precisa passar aqui nessa terra. Mesmo que sejam processos difíceis, mesmo que sejam coisas difíceis de olhar, de viver, de passar, mas que o Senhor possa te ajudar, que Ele possa te dar a força necessária que você precisa, que Ele possa dar a fé que você precisa, para você viver grandes coisas, para que você possa resistir até o final, para que quando chegar lá no final, você possa sair como vencedor, para que você possa obter no Senhor a sua recompensa, a recompensa que Ele dá para todos aqueles que esperam nele. Amém? Então que você feche aí os olhos, que você receba essa oração aí no seu espírito aí, que você possa falar também com o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida de cada um, Senhor, nessa noite, Pai. Aqueles que são, Senhor, assistindo este culto, aqueles que ouviram, Senhor, essa palavra. Pai, que o Senhor possa, Deus, restaurar a vida de cada um. Pai, que o Senhor possa restaurar a fé, Senhor. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, possa acrescentar fé sobre a vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Deus, vencer essas situações, Pai, que eles têm passado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam vencer, Senhor, seja tribulação, seja angústia, seja uma necessidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, ajudá-los, que o Senhor, Deus amado, em nome de Jesus, possa dar força, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam tirar os olhos dos problemas e possa colocar em Ti, que possa colocar, Senhor, nas Suas promessas, Pai, naquilo que foi liberado sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ajudar, Senhor. Pai, nos ajudar a crer, Senhor, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, mesmo em meio, Senhor, às dificuldades, Pai. Que nossos olhos venham estar em Ti, Senhor. Que nós possamos nos alegrar em Ti, Senhor. Pai, que nós possamos exultar o nosso coração na Tua presença, sabendo que o Senhor, Deus, é fiel para cumprir cada promessa. Pai, que o Senhor não mente, Pai. Que o Senhor não muda. Que tudo aqui nessa terra pode passar, mas as Suas palavras não passarão, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ansiar, Senhor, a olhar tudo pela perspectiva da eternidade, Senhor. Sabendo, Pai, fazer as escolhas certas, tendo um coração sábio, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos viver, Senhor, essa realidade dos céus, porque aqui na terra não há nada para nós. Nada, Senhor, nada que possa preencher o vazio do nosso coração, nada que possa, Senhor, nos satisfazer totalmente, porque nós somos do Senhor e ao Senhor nós iremos voltar um dia, Pai. Então, Senhor, nos ajuda, Senhor, a colocar os nossos olhos na promessa, sabendo que o Senhor tem um futuro para nós e esse futuro, ele não é aqui, que esse futuro promete muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo, Pai. Sabendo que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, sabendo que o Senhor tem uma recompensa para nós. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a crer, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, a realidade dos céus, Pai. Em nome de Jesus. E que nós possamos viver, Senhor, isso, nós e a nossa casa, Pai. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor tirou aquele povo do Egito e nada poderia ficar, Senhor, que quando nós atravessamos o Jordão, Senhor, nada fique para trás, Pai. Nós possamos atravessar, Pai, nós e a nossa casa, nós e a nossa família, Senhor. Que nós possamos viver, Senhor, essa promessa, esse futuro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Espero que você, nessa noite, você seja fortalecido, que Deus, ele tenha renovado as suas forças, que Deus tenha renovado a sua fé, a sua esperança, e que Deus, ele tenha falado muito com a sua vida através dessa palavra. Amém? Até semana que vem. Sábado nós temos culto com as crianças e nós esperamos elas e esperamos vocês domingo. Amém? Deus abençoe. Cada um fique com Deus.